Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, como vai? Vou bem, o senhor? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. O Centro Acadêmico que agradece você ter aceitado o nosso convite, tirar um tempinho na sua agenda para fazer essa live conosco. É um prazer. Bom, meu nome é Tainá Santana, faço parte da diretoria científica do Centro Acadêmico 9 de Julho, do professor Fernando Capês. Eu quero agradecer ao Paulo pela oportunidade, que é o presidente do Centro Acadêmico, agradecer ao senhor por tirar um tempo para poder fazer essa live conosco. E eu vou apresentar o senhor agora, e aí vamos dar início à live. Bom, hoje temos o professor Wilson Ricardo Ligiera, mestre e doutor em Direito Civil pela USP, mestre em Direito pela Unip, especializado em Bioética e Biodireito, advogado especializado nas áreas de família e sucessões, a responsabilidade civil e responsabilidade médica. Hoje teremos o tema da live em Oratório e Sucesso Profissional, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao senhor, que o senhor fique à vontade para iniciar essa live conosco. Muito obrigado. Mais uma vez eu agradeço o convite, agradeço por sua condução aqui dos trabalhos, desse bate-papo, e é um prazer estar aqui no Centro Acadêmico, participando com vocês dessa palestra, desse bate-papo, acerca da oratória e do sucesso profissional. Agradeço a todos os colegas que estão ingressando agora, sejam todos muito bem-vindos. Podemos iniciar. A gente que agradece, fique à vontade. Ok, podemos começar um pouco, se você desejar, tá? Eu posso ir discorrendo acerca do tema, mas se houver qualquer pergunta, você que está acompanhando aí o público que está assistindo, que está participando, talvez eu não consiga ler as perguntas, fique à vontade a qualquer momento para me interromper ou para participar, para fazer qualquer questionamento. Perfeito. Muito bem. Meus amigos, é um prazer estar com vocês aqui nessa live do Centro Acadêmico 9 de Julho, Fernando Capês. E vamos tratar um pouco hoje sobre a oratória e o sucesso profissional. Antes de entrar propriamente na questão da oratória, eu tenho que indagar. Afinal de contas, o que é sucesso? Difícil definir, né? Você que está aí me ouvindo, você que está participando da live, como é que você definiria sucesso? O que é sucesso para você? Sucesso é ter dinheiro? Sucesso é ter fama? Sucesso é ter poder? Realmente não é algo muito fácil de ser definido, até porque depende muito de uma subjetividade de cada um. Eu gostaria de trazer aqui, para esse início de live, esse início de conversa, uma pesquisa conduzida pelo psiquiatra americano, professor da Harvard Medical School, Robert Waldinger, em um estudo sobre o que as pessoas precisam realmente para serem consideradas bem-sucedidas, para se sentirem bem, para sentir que tiveram uma vida realizada, para se sentir verdadeiramente felizes, né? Acima de tudo, é um estudo da Harvard sobre a felicidade das pessoas. Um estudo muito antigo, que se iniciou no ano de 1938, já tem 82 anos, portanto, e permanece até agora. E a pergunta inicial feita aos participantes é: qual o seu maior objetivo na vida? Se eu fizesse essa pergunta para vocês que estão participando aqui. Olha que pergunta profunda. Qual o maior objetivo da sua vida? E é interessante que 80% das pessoas respondem: ficar rico. É como se realmente a felicidade dependesse disso. Mas 50% dos participantes também colocam uma segunda possibilidade. Os outros 50% também dizem: para ser feliz, para atingir o sucesso, eu preciso ser famoso. Então a gente percebe que o dinheiro e a fama parece que são os dois elementos que têm norteado muito a cabeça das pessoas no que diz respeito ao alcance do sucesso e da própria felicidade. Essa pesquisa conduzida pelo Robert Waldinger, ela é bastante interessante porque ao final o que tem sido concluído, década após década, ano após ano, é que o seguinte: os bons relacionamentos é o que verdadeiramente nos fazem felizes e saudáveis. Acima de tudo, não é o dinheiro, não é a fama,
Porque a pessoa pode ter realmente muito dinheiro, mas ter desarmonia familiar, ter desavenças, ser infeliz, não conquistar o grande amor da sua vida. Então estamos dizendo que o dinheiro não tem a sua parcela de importância, né? É claro que a ausência do dinheiro pode trazer muitos problemas, problemas econômicos, financeiros, conflitos. O dinheiro ele tem o seu papel certamente importante na nossa sociedade. Mas é interessante que quando se fala de sucesso, quando se fala de felicidade, parece que ter um bom relacionamento é o que se torna o fator mais decisivo, mais importante. Inclusive, fique à vontade para comentar se você concorda com essa pesquisa ou não. Se quiser comentar alguma coisa ou interagir aqui, eu estou à disposição. Perfeito. Eu acho que hoje em dia foi exatamente como o senhor falou. As pessoas visam muito o dinheiro, muito o sucesso, muito a fama. E aí talvez nem olhem sempre pelo que realmente quer, pelo que realmente gosta de fazer. Visa geralmente um patamar muito alto para ter uma boa condição financeira e talvez trabalhe naquilo e não seja feliz, né? Verdade. Busque dinheiro e esquece sua felicidade. Então acho que as pessoas diferem muito essa parte da felicidade com o dinheiro, a fama. Para que eu não cometa uma indelicadeza, isso na verdade não deveria ser feito, principalmente para um professor de oratória forense. Mas para que eu não cometa uma indelicadeza, como nós estamos tendo esse contato pela primeira vez, você falou o seu nome, mas eu quero ter certeza de que eu ouvi. Você poderia repetir para mim? Claro, Tainá. 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 Muito bem, Tainá, eu agradeço. Me desculpe, porque a hora que você falou, falhou um pouquinho a conexão aqui, e eu fiquei com medo de eventualmente pronunciar o nome errado. Obrigado, Tainá. Sem problema. E é interessante que o sucesso também, Tainá, ele tem sido definido como conquistar aquilo que você quer. Não, o que é sucesso? É dinheiro? É fama? Bom, afinal de contas, né, o que é ter sucesso? Afinal de contas, ter sucesso é alcançar aquilo que você quer, não é isso? Diferente de felicidade, poderíamos dizer que, enquanto sucesso significa alcançar aquilo que se quer, felicidade poderia ser definida como querer aquilo que já se alcançou. Porque é curioso que muitas pessoas, elas vivem tentando conquistar alguma coisa. E quando elas conquistam, parece que aí elas desistem. Parece que aí perdeu o objeto do desejo, desapareceu. Deixou de haver aquele interesse, né, pela conquista, porque eu já conquistei, eu já consegui. E aí é muito fácil que as pessoas se tornem felizes. Não sei se você já ouviu aquela expressão, né, bastante conhecida. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que aquilo que as outras pessoas adquirem sempre é melhor. Então é muito curioso isso, porque não adianta. Essa dicotomia entre sucesso e felicidade é algo que nos faz refletir muito. Nós precisamos não apenas conquistarmos aquilo que desejamos, mas a partir daí continuarmos desejando aquilo que já conseguimos, né? Para que realmente a vida tenha um significado. Eu poderia dizer, portanto, que o sucesso ele envolve diversas dimensões. Até quando nós falamos no coaching, por exemplo, na chamada roda da vida, o que se faz no coaching? Se procura fazer uma investigação atribuindo-se uma nota a diversos aspectos da vida, né? Todos partindo de um determinado centro, de 0 a 10. Que nota você dá para a sua vida pessoal? Que nota você dá para a sua vida profissional? Que nota você dá para a sua vida familiar? Que nota você dá para a sua vida intelectual? Que nota você dá para a sua vida espiritual? Que nota você dá para a sua vida relacional? E assim por diante. E utilizando esses critérios todos, o ideal é que essa roda não fique com pontas acentuadas. Porque se ela ficar com pontas acentuadas, quando nós ligamos as notas, se eu tenho, por exemplo, 10 com relação ao dinheiro, mas eu tenho 2 em relação à saúde, né? Imagine uma roda girando, uma roda de um automóvel girando e ela tendo diversas pontas. Né? O que vai acontecer com essas pontas? Essas pontas vão quebrar, vão se desgastar. Em algum momento, aquilo que eu atingi um patamar mais alto, que parecia um aspecto da minha vida em que eu teria sucesso, na verdade vai haver um desgaste e eu vou acabar tendo, então, uma forma de igualar, mas por baixo, né? Por aquilo que no fundo, constituía a nota mais baixa. Então, se a gente quer sucesso na vida, não adianta a gente pensar só num desses aspectos. Né? A gente tem que pensar realmente no contexto todo, nesse conjunto. É a chamada roda da vida, em suas diversas dimensões. Podemos prosseguir?
Perfeito, podemos? Se você achar que eu estou falando muito, se houver perguntas aí dos colegas que estão assistindo, Sim. fique à vontade e me fale. Tem duas perguntinhas para o senhor. Pois não. O Josh perguntou, quais os tipos de oratória e se tem alguma oratória mais importante? Mas peço para ele aguardar só um pouquinho que a gente já vai chegar ali. Porque Perfeito. como nosso tema é sucesso e oratória, primeiro a gente tem que pensar um pouco, afinal de contas, o que é o sucesso? E como é que a oratória, então, pode nos ajudar a alcançar esse sucesso que nós tanto desejamos? Tem alguma outra pergunta específica sobre o que eu já falei ou ainda não? Tem uma. Tem a do Paulo. O Paulo perguntou o seguinte, professor, qual a sua opinião do acadêmico de direito, de uma certa forma, ministrar palestras, levando em consideração que esse exercício, na maioria das vezes, é visto por pessoas com renome maior? Eu vou falar ainda sobre isso, mas só para adiantar um pouquinho. Vocês têm que participar de tudo que vocês puderem. A oratória, ela está muito relacionada ao desenvolvimento do ser humano. E a gente não pode achar que apenas pessoas de renome, pessoas de fama, é que merecem ser ouvidas. Na realidade, eu dou muito mais valor a uma palestra de um acadêmico, uma palestra de um estudante, uma palestra de uma pessoa que está iniciando, porque a gente consegue ver a beleza disso tudo, né? A superação, como ela consegue vencer as barreiras iniciais do medo, da timidez, da vergonha, e ainda consegue trazer alguma coisa de valor para o seu público. Então, respondendo à pergunta do colega, não fique esperando não fique esperando você ser perfeito, porque a gente não vai ser perfeito nunca. E quanto mais cedo você iniciar, melhor. É assim que eu diria inicialmente. Mas vou falar mais ainda sobre isso daqui a pouquinho. Perfeito. Fique à vontade. Mas não. E quando a gente fala ainda em sucesso, para associar essa questão de oratória e sucesso, eu gostaria de trazer a vocês, aos colegas, um livro chamado Lei do Triunfo. Não sei se todos aqui conhecem. Esse livro, publicado no Brasil com esse nome de Lei do Triunfo, ele se origina de um estudo, de uma entrevista que foi feita inicialmente no ano de 1908, por um jovem repórter de 23 anos, chamado Napoleon Hill. Napoleon Hill, com seus 23 anos, jovem repórter de uma revista, foi entrevistar Andrew Carnegie. Andrew Carnegie era, na época, o homem mais rico, era o magnata do seu tempo. Até hoje, inclusive, ele é considerado o segundo homem mais rico que já viveu, por muitas pessoas. E no início da entrevista, Napoleon Hill perguntou a Andrew Carnegie, o que o senhor atribui seu sucesso? E Andrew Carnegie respondeu, antes de responder ele disse, meu jovem, antes de eu responder eu gostaria que você me desse a definição da palavra sucesso. Vocês estão percebendo, antes de entrar propriamente no sucesso profissional e na oratória, eu indaguei a vocês e levantei essa questão. Afinal de contas, o que é sucesso? E foi exatamente o que Andrew Carnegie levantou. O que exatamente você quer dizer quando você se refere a sucesso? E percebeu que Napoleon Hill ficou um pouco desconcertado, não sabia o que dizer. Aí Carnegie continuou dizendo, se por sucesso você quer se referir à minha riqueza, a riqueza que eu acumulei, não é isso? E de fato ele explicou que o resultado da riqueza dele, ele se devia a um dos princípios que mais tarde Napoleon Hill veio a discorrer sobre ele, que é a formação de uma mastermind. Mastermind é definido muitas vezes como mente de mestre, mas seria uma interação de mentes, uma conexão entre diversas pessoas unidas no mesmo propósito, que é a equipe que Andrew Carnegie acabou formando. E aí Andrew Carnegie acabou revelando a Napoleon Hill que as riquezas envolvem muitas coisas além de bens materiais. E que a felicidade duradoura se origina não da posse dos bens materiais propriamente, e sim muito mais do bem que nós conseguimos fazer para a humanidade. E que esse é o verdadeiro sucesso. Napoleon Hill iniciou então uma pesquisa de 2 décadas. Ele passou mais de 20 anos entrevistando mais de 16 mil pessoas. E dessas 16 mil pessoas que ele entrevistou durante mais de 20 anos, estavam incluídas entre elas as 500 pessoas mais bem-sucedidas do seu tempo, incluindo nomes que certamente vocês conhecem, como Thomas Edison, John Rockefeller, Henry Ford. E ao entrevistar todas essas pessoas, Napoleon Hill preparou um curso que mais tarde se tornou o livro, né? O livro traduzido aqui no Brasil como A Lei do Triunfo, ou Lei do Sucesso, em que ele delineou 16 leis ou princípios que toda pessoa muito bem sucedida na vida havia alcançado.
Será que existe um segredo do sucesso? Foi isso que a gente indaga inicialmente. Será que existe um segredo do sucesso? Será que nós podemos colocar isso de uma forma matemática, modelar a pessoa, como faz a programação neurolinguística, tomar como exemplo o sucesso das pessoas bem-sucedidas do mundo, para, ao copiarmos, para imitarmos, para nos espelharmos na atuação delas, nós também conseguimos resultados semelhantes? Se fosse, seria muito bom, você não acha? Descobrir qual é esse segredo, qual é essa fórmula mágica do sucesso? E basicamente foi o que Napoleão Hill fez. Em todos esse trabalho exaustivo que ele fez de entrevista, ele percebeu que todas essas pessoas bem-sucedidas tinham 16 características importantes. Inicialmente ele estabeleceu 15, depois acrescentou uma, 16 características. Talvez você esteja se perguntando, Ligeiro, mas você não vai falar sobre oratória e sucesso profissional? Por enquanto parece que você só falou de sucesso, né? Poderia dar essa impressão. Mas na realidade, o sucesso ele está muito relacionado com a oratória. Quando a gente passa a analisar essas leis do sucesso, esses princípios que toda pessoa bem-sucedida possui, nós percebemos que todos eles estão, em maior ou menor grau, relacionados com o poder da comunicação, com o poder dos relacionamentos. É por isso que eu estou fazendo essa introdução, conversando com vocês sobre isso, essa questão, então, do sucesso, para a gente definir primeiro o que é sucesso. Não adianta eu falar, como obter sucesso profissional? Eu tenho que saber primeiro o que é sucesso. Eu tenho que saber o que uma pessoa de sucesso tem para ter conseguido seu sucesso. Eu tenho que entender como é que isso se relaciona com a comunicação e oratória. E aí nós entramos propriamente na oratória, que é o que eu vou fazer agora. Combinado? Perfeito. Então vamos lá, eu não vou abordar obviamente todas as leis, porque o nosso tempo não nos permitiria fazer isso. Mas eu queria mencionar algumas das leis, da lei do sucesso, lei do triunfo de Napoleão Hill, e como ela se relaciona com a oratória. Consequentemente, nós vamos deduzir daí como é que a oratória pode ser utilizada para se obter o verdadeiro sucesso profissional, e não apenas profissional, como eu já disse. Familiar, pessoal, amoroso, em qualquer campo. Eu quero aprender como me relacionar melhor com as pessoas. Eu quero saber como conquistar aquela garota, aquele garoto. Como é que eu faço? Oratória nos ajuda também? É claro que oratória nos ajuda. É óbvio que oratória nos ajuda. Mas eu vou dar um discurso para ela, solene? Não, não é nada disso. Oratória não envolve apenas discursos solenes. Oratória é basicamente falar em público. E quem sabe, quem tem o controle de falar em público, ele tem o controle da própria vida. Ele tem controle da sua comunicação em particular. Ele acaba assumindo muito mais o controle de tudo que ele faz na vida, né? Por isso que podemos dizer que a boa comunicação e a oratória, ela contribui muito para o sucesso profissional. Então, voltando às leis lá de Napoleão, por exemplo, quais são uma dessas leis do sucesso? Ele relacionou como terceira lei a confiança em si mesmo. Você deve perceber uma coisa, Tainá, né? Isso. Você deve perceber uma coisa, Tainá, que a pessoa que não confia em si mesma, normalmente ela não consegue se comunicar em público, não é verdade? Verdade. Como eu falei, nós estamos nos conhecendo agora, nesse momento. Mas eu já sei que você é uma pessoa que até certo ponto confia em si mesma. Você gosta de si mesma, você consegue aparecer. Senão você não estaria aí com a câmera ligada, entrevistando um professor, participando dessa atividade. Concorda Verdade. comigo? Eu concordo plenamente. Eu já tive muita dificuldade em falar em público, em apresentar trabalhos. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo conversar assim em público. Eu acredito, você, os colegas que estão nos assistindo, e quanto mais você confia em si mesma, é claro que mais segurança você tem para falar em público. Mas, olha, ao mesmo tempo que eu preciso da confiança para ser bem-sucedido, eu preciso da confiança em mim para falar em público, acontece algo mágico, porque a própria oratória nos ajuda a ter confiança em nós mesmos. Olha que interessante. Eu preciso de confiança para falar em público, mas ao falar em público, eu passo a confiar mais em mim mesmo. Por que isso acontece? Quando o colega, se não me engano, Paulo perguntou, será que nós devemos começar cedo? Será que a oratória é só para os bambambãs, é só para aqueles extremamente eruditos, para os doutores? É claro que não. Quanto antes você começar a participar, inclusive dessas ocasiões, aqui a gente tem feito muito isso, inclusive nessa época de pandemia, quanto mais cedo você começar a falar em público, fazer suas próprias lives, gravar seus vídeos, você vai se soltando. E isso vai te dando autoconfiança. E não é uma autoconfiança baseada numa arrogância, numa prepotência, como se você dissesse assim, não, eu sou bom, eu sou melhor que os outros. Nada disso. É uma autoconfiança equilibrada, baseada no que você já fez na vida, no que você já experimentou, na sua própria experiência. É por isso que essa lei do sucesso
a confiança em si mesmo, ela não só contribui para a oratória, mas a oratória contribui para a aquisição dessa autoconfiança e, consequentemente, para ser bem-sucedido em qualquer área da vida. Mas essa é apenas uma das leis. Uma outra que eu gostaria de comentar com vocês, por exemplo, é a lei do entusiasmo. Imagine se eu estivesse falando com você aqui agora, de uma forma monótona, com tom monocórdio, uma expressão séria no rosto, né? Falando baixinho, respondendo exclusivamente o que você perguntasse, sem nenhum ânimo, até que a gente começa a perceber que o pessoal iria saindo da nossa live, né? Daqui a pouco ia ficar só nós dois aqui, você começaria a bocejar também, e não ia dar muito certo, né, Tana? Não ia dar muito certo. É claro que o entusiasmo é um dos segredos de uma pessoa bem-sucedida. Ele tem que ter vigor no que ele faz, tem que ter vontade, ele tem que ter garra, ele tem que ter energia. E certamente a oratória nos permite desenvolver isso, porque nós percebemos que isso é necessário. É necessário para nos comunicarmos, é necessário para a vida. A palavra entusiasmo pode ser definida, de acordo com a sua origem no grego, como Deus dentro de nós, ou inspirado por Deus. Olha que significado bonito, né? A pessoa entusiástica é a pessoa que tem o Espírito de Deus dentro de si, que tem a força de Deus. É a pessoa que consegue levar avante seus projetos, seus objetivos, aquela pessoa que tem um sonho e corre atrás dele, porque ela tem uma energia dentro de si. Ela é entusiástica. E para sermos entusiásticos, é claro que nós podemos fazer uma reflexão, podemos participar de eventos, treinamentos, podemos fazer cursos de oratória, isso tudo nos ajuda. E essa oratória, essa desenvoltura que nós adquirimos ao falar em público, ela contribui para sermos entusiásticos em todos os momentos. Então você aí, você acredita em si mesmo, né? Você que está nos ouvindo, você acredita em si mesmo? Você é uma pessoa entusiástica? Você tem o Espírito de Deus, por assim dizer, dentro de você? Você tem essa energia? Comente aqui comigo, fale aqui, como é que você se sente quando você se relaciona com as pessoas, quando você procura fazer alguma coisa, ou você é aquela pessoa que vai se arrastando. Se você é uma pessoa que sente isso, que sente o Espírito de Deus dentro de você, se é uma pessoa que se considera abençoada, inspirada por Deus, se manifeste aqui, dê os coraçõezinhos aí, prova que teu coração está batendo, prova que você tem uma energia dentro de você, prova isso, né? Demonstre isso para nós, participe aí da nossa live de uma forma entusiástica. É isso que nós queremos. Os alunos estão aqui concordando plenamente com tudo que você falou. Tá todo mundo falando verdade, muito bom, perfeito, medo de errar. Tá todo mundo aqui, ó, interagindo bastante com a gente. Bom, e agora tinha uma pergunta pro senhor. A gente quer ver coraçõezinhos para sentir a emoção, sentir tudo acontecendo. Ai. A Meg Adriana falou assim, que os seres humanos nasceram se comunicando, seja verbalizado ou corporal. Muito bacana o tema trabalhado hoje. Muito bom, obrigado. Adriana, Megna Adriana, é isso? Isso. Ok, obrigado, Adriana, pela sua participação. É uma honra, sempre um prazer ter você participando aí das lives que eu estou presente, participando das atividades as quais eu tenho a honra de participar. Muito obrigado a você e a todos os demais colegas que estão nos assistindo, agora ao vivo, ou não sei se depois vai ficar gravado também, se for ficar gravado, aos colegas que estão assistindo na gravação. Sim. E ela fez uma outra pergunta. Pois não. Ela perguntou se praticar sempre seria em todos os âmbitos da nossa convivência. Eu considero que a oratória, ela, como eu já disse, aliás, ela não se destina exclusivamente a falar em público. É claro que o estudo da oratória em si, o estudo da comunicação, envolve a eloquência, envolve retórica, envolve dicção, pronúncia, envolve entonação de voz, postura corporal, gestos, movimentação, expressão facial, contato visual. Tudo isso está envolvido na oratória, mas não sei se vocês vão concordar comigo, que quando nós conseguimos utilizar todos esses elementos da comunicação, nós conseguimos melhorar a nossa comunicação em todos os aspectos da vida. É como eu falei, a gente adquire mais coragem, a gente adquire mais confiança, a gente adquire mais disposição, a gente adquire mais habilidade, a experiência de vida. Você é capaz de fazer aquilo que você quer. Às vezes a gente acha que não é capaz, a gente acha que tem que ficar sempre
atrás, dos bastidores. Não, assuma o controle da sua vida, suba no palco, seja o protagonista da sua própria história. A gente não tem não que ficar apenas esperando atrás das outras pessoas, achando que as outras pessoas são melhores do que nós. Aliás, eu sempre digo, nunca se compare com ninguém. A gente vai se comparar com alguém, a comparação é fruto de todo ódio, é fruto de todo preconceito. Porque eu me comparo com outra pessoa, eu vou ter a pele mais clara ou vou ter a pele mais escura, eu vou ser mais alto, eu vou ser mais baixo, eu vou ser mais gordo, eu vou ser mais magro. A comparação é idiota, uma coisa estúpida. Quando na verdade todos nós temos uma identidade. O fato de sermos seres humanos, todos nós nascemos para brilhar, todos nós podemos ter uma vida maravilhosa, todos nós podemos ter uma vida cheia de resultados surpreendentes que a gente conseguiria de forma muito mais fácil se a gente conseguisse perder essa mania detestável de se comparar com os outros. Então não se compare com ninguém. Você deve, no máximo, se comparar com si mesmo no dia anterior e procurar ser hoje uma pessoa melhor do que você foi ontem. E procurar ser amanhã uma pessoa melhor do que você está sendo hoje. Isso é evolução, isso é progresso. Quando a gente percebe que a oratória, que a comunicação nos ajuda nisso, a oratória assumiu uma magia, Tainá. Verdadeiramente é uma coisa mágica, porque nós conseguimos resultados surpreendentes, não em comparação com os demais, não em comparação com os outros, não no sentido de estimular preconceitos, divergências, quaisquer que sejam elas, mas no sentido de perceber que, afinal de contas, nós somos seres humanos, simplesmente seres humanos, que dependemos dos outros principalmente para nos comunicarmos, para interagirmos. E existe coisa melhor do que isso? Existe coisa mais gostosa do que a gente está falando aqui e ver esses coraçõezinhos subindo? Existe coisa mais gostosa de eu estar falando com você e observar esse sorriso bonito no seu rosto? Não existe nada melhor do que isso. Ai, professora, sim, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, porque eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito de se comparar. Com tantos anos, fulano tá casado, tá formado, já tem casa e tal, e eu aqui ainda na faculdade. Então eu acho que cada um tem a sua fase na vida. Eu acho que cada um tem o seu momento, cada um vai chegar onde deseja, e não precisa ser todo mundo um padrão, senão eu acho que seria tudo muito chato. Eu acho que cada um tem que correr atrás dos seus objetivos, no seu tempo, e conforme você consiga ir, e não conforme o que o outro consegue ir. Eu acho que eu tenho esse pensamento, porque isso hoje em dia acho que é um dos maiores problemas. As pessoas se compararem demais, querer ser igual ou melhores que os outros demais. Isso é algo, acho que não faz bem pra ninguém. Porque você acaba ficando frustrado, você não consegue seguir em frente, você não consegue chegar onde você quer, porque você tá parado ali. Eu acho que a partir do momento que você fala, não, é o meu momento e eu vou conseguir, você consegue ir muito mais longe. Concordo, e acho que se a gente utilizar, né, mais a nossa vida para buscar o engrandecimento do ser humano, quer dizer, somos diferentes em determinados aspectos, e que bom, porque nós nos complementamos, mas ao mesmo tempo, todos nós somos dignos, né, do respeito, todos nós temos a dignidade da pessoa humana estabelecida pela Constituição Federal. Nós que estudamos direito temos que ter consciência disso, e todos nós podemos ir atrás dos nossos sonhos, buscar os nossos sonhos, realizar as nossas conquistas. Eu acho que se essa live servir talvez para despertar um pouquinho, e alguns colegas que estão nos assistindo, a consciência disso, de que não deve ficar se comparando com o outro, nem ficar buscando o que o outro faz, mas que cada um tem um potencial maravilhoso. E toda pessoa é melhor em alguma coisa, em algum aspecto. Né? E se cada um conseguir aproveitar a sua potencialidade, ele não vai ter se comparar de forma geral. Eu posso ser melhor num aspecto, pior em outro. Você é melhor num aspecto, pior em outro. E aí? E qual o problema disso? Né? Que bom que isso acontece, porque existe uma complementação. E é assim que a vida se torna tão bela, é assim que a gente sente que a gente precisa um do outro. Exatamente. Você sabe também, Tainá, que dentre os princípios que Napoleão Hill tratou na Lei do Triunfo, e um que nos ajuda muito na oratória, que está muito relacionado ao sucesso profissional, é o autocontrole. Vocês provavelmente sabem que tem muitas pessoas que não conseguem grandes coisas na vida por falta de inteligência emocional. Tem até uma boa capacidade intelectual, mas não conseguem gerir as próprias emoções. São pessoas que às vezes acabam perdendo oportunidades porque se zangaram demais, porque ofenderam alguém,
porque não se controlaram. Né? Olha como é interessante, a gestão da emoção, ela também está relacionada. Napoleão Hill relacionou como oitava lei do sucesso o autocontrole. Na oratória, a gente aprende a se controlar muito, a gente aprende a controlar as nossas próprias emoções, até para não dizer uma bobagem, para não dizer algo sem pensar, para controlar talvez aquela ansiedade, aquele nervosismo, aquele medo de falar em público. Algumas pessoas perguntam, mas você não tem medo de falar em público? Eu falo, graças a Deus eu tenho, é claro que eu tenho. E a gente tem que ter, sim. Então, se você está assistindo, quando a gente fala em oratório, fala, mas oratório não é para mim, eu não nasci com esse dom. Eu também não nasci com esse dom, eu nasci com o dom da fala. Esse todos nós fomos agraciados. Mas com o dom de falar em público, não. Isso a gente aprende. Oratória é treinamento, oratória é conquista. O medo, nós aprendemos a controlá-lo, nós aprendemos a superá-lo. Não nos livrar dele completamente. É bom ter medo. Imagine se nós estivéssemos aqui e nós não tivéssemos nenhum medo, por exemplo, de desagradar os nossos amigos. A gente poderia falar alguma besteira, né? E a gente não estaria nem preocupado com isso. Então é claro que o autocontrole, o autodomínio das emoções, isso é extremamente importante. Inclusive o controle do medo. Mas acima de tudo, eu acho que nesse contexto que nós estamos falando de oratória e de comunicação, e como isso nos auxilia no sucesso profissional, eu queria destacar uma última lei de Napoleão Hill. A 10ª lei, em que ele trata da personalidade atraente, ou personalidade agradável. Isso é interessante porque as pessoas esperam de nós um mínimo de simpatia, de educação, que a gente compreenda. Eu não sei se você já viu aquele professor, aquele orador, que ele parece que é superior ao seu público, que adota uma postura de extrema arrogância. Ele se comporta verdadeiramente como se ele fosse melhor do que todo mundo. O rei, tá todo mundo ali, ele está fazendo o favor de falar para aquelas pessoas. Né? Não é assim, gente. O que é um orador sem público? Imagina se todo mundo saísse daqui agora, eu ia ficar falando sozinho? Aí para onde ia a minha arrogância, a minha prepotência, o meu poder de oratória? Se você permitir, inclusive, eu queria contar que a gente publicou um livro na semana passada, um livro sobre oratória para advogados. Vou mostrar aqui para o pessoal. Está à venda na Amazon, formato e-book, inclusive no Kindle, um livro que eu coordenei com a participação de diversos colegas, diversos advogados. E uma das coisas que a gente ensina muito nesse livro sobre oratória para advogados é como vencer esse espírito meio prepotente, arrogante e se tornar uma pessoa mais agradável, compreendendo que nós precisamos do público. O professor precisa do aluno. Né? O que é um professor sem o seu aluno? Não é isso? Para quem que ele daria aula? Ele falaria com as paredes. É por isso que nessa época de pandemia a gente fica pegando no pé do aluno, liga essa câmera, interage, fale comigo, eu preciso te ver, eu preciso ter interação. E olhe como a oratória, como a comunicação, ela pode ajudar o aluno nisso. Porque ele aprende a se tornar uma pessoa mais agradável também. Ele aprende a vencer a timidez, ele aprende a controlar as emoções. Tudo aquilo que a gente precisa para conseguir o sucesso profissional, que é no fundo, produzir melhores relacionamentos e interação com as outras pessoas, a gente aprende na oratória, a gente aprende na comunicação. Se tiver mais perguntas, me avise. Por enquanto, não, professor. Pode continuar. Eles só estão elogiando bastante, concordando totalmente com o que o senhor está falando que é totalmente verdade e que estão amando. Que bom. Olha, para a gente não deixar de abordar, sabe, um ponto importante, eu falei que até seria a última lei que eu trataria, mas eu queria abordar só mais uma, se me permitir. Eu estou falando dessas leis do sucesso, né? Esses princípios para a gente ter êxito e como a oratória nos auxilia nisso. Tirar proveito do fracasso. Essa é a 14ª lei que Napoleão Hill ele alistou e tratou dela. Pelo seguinte, tem muitas pessoas que, quando elas não conseguem alguma coisa na vida, diante do primeiro obstáculo, diante da primeira derrota, elas já desistem. Talvez você que esteja me ouvindo já passou por uma situação. O primeiro obstáculo, a primeira crítica, a primeira pessoa que não concordou com você, a primeira dificuldade, você pensou em desistir? Você tem um grande projeto, você tem uma grande ideia, você tem um grande sonho, você tem um grande propósito na vida, e você está talvez desistindo de tudo aquilo por causa de uma primeira derrota, de um primeiro fracasso. Eu costumo dizer, Tainá, que a gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. E nós temos que aprender. Aquelas pessoas que não alcançam o sucesso profissional são aquelas que desistem antes. São aquelas que desistem
no primeiro fracasso, na primeira derrota, achando que é o fim de tudo, achando que por terem perdido uma batalha, não vale a pena mais lutar, que a guerra toda está perdida, que tudo perdeu sentido, que elas não são capazes de prosseguir. É claro que se a gente for achar que nós vamos ter apenas aplausos na nossa vida, que nós vamos ter só louvores, que tudo vai dar sempre certo, a gente não consegue viver, a vida não é assim. Não é? A gente tem que aprender com os erros dos outros, aprender com os próprios erros e, sobretudo, saber ultrapassar isso, tirar proveito do fracasso. Está relacionado a uma outra lei, a lei da tolerância, de ser tolerante, de aprender e prosseguir, de não desistir nunca. Não sei se você concorda comigo, né? Nem sempre isso é fácil. Nem sempre isso é fácil, porque parece que falar é muito bonito, mas quando a gente passa por um problema, quando esse problema nos afeta, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista financeiro, quem de nós nunca pensou em desistir? Quem de nós não pensou assim, acho que eu não sirvo para isso? Talvez as perguntas que foram levantadas aqui, mas quais os aspectos da oratória? Eu falei todos os aspectos. Oratória acadêmica, oratória para o estudante de direito, oratória para o advogado, a oratória para um discurso solene, um discurso de formatura, a oratória numa audiência, o controle da comunicação numa audiência, a oratória para se fazer uma sustentação oral num tribunal, perante desembargadores ou ministros. São tipos diferentes de discurso, mas a oratória perante aquela pessoa que a gente ama, perante o amor da nossa vida, nosso filho, nosso pai, a nossa mãe. Como é que a gente se comunica com essas pessoas? Como é que são os nossos relacionamentos de modo geral? Ah, mas desentendimento a gente vai ter. É claro que vai ter, nós somos seres humanos imperfeitos. A gente sempre vai errar em algum momento da vida. Só que se a gente esperar acertar sempre, se a gente tiver essa expectativa elevada demais, tanto em relação a nós, como em relação ao que nós esperamos das outras pessoas, não só nós não vamos muito longe, mas aí sim, verdadeiramente, a nossa vida perdeu sentido, perdeu significado. Então, seja um pouquinho mais maleável, pegue um pouquinho mais leve com você, não fique esperando perfeição nem de você nem dos outros. Eu acho curioso, Tanaka, quando as pessoas me falam assim, Ligeira, você é professor de oratória há quanto tempo? Eu falo, há 30 anos. Não é que eu estou velho, é que eu comecei cedo. Né? Vamos deixar as coisas muito claras. Mas como é que você, professor de oratória há tanto tempo, você fala né de vez em quando? Ou às vezes você gagueja, ou às vezes você comete tal deslize. Eu falo, que bom que eu cometo. Quer dizer que eu não sou um robô, quer dizer que eu sou um ser humano. A gente não tem medo aí de ser substituído pela inteligência artificial, pelos androides. Não parece que é a grande preocupação hoje da humanidade? Exato. Eles não vão errar, então não são humanos, então acho que a graça do ser humano é errar. Ninguém é perfeito, né? Se tudo fosse certo, não teria o porquê continuar. Se fosse acertar 100% sempre, não tem o porquê. Exatamente. Professor, você falou bastante pra gente sobre oratória e falou sobre o sucesso. E, assim, pra você, do seu ponto de vista, assim, pro senhor, qual que é o ponto da oratória ao rumo do sucesso profissional? Qual você acha que seria a importância da oratória para você ter um sucesso profissional e alcançar o seu objetivo? Eu estou tão envolvido com oratória, Tainá, e por tudo que eu falei aqui, não sei se você e os colegas perceberam, né? Eu estou alistando, não são dados baseados em opiniões pessoais, em palpites, né? Eu me baseei primeiro numa pesquisa de Harvard, eu me baseei nesse estudo profundo de 20 anos, de 2 décadas de Napoleão Hill. Tudo que a gente observa, qualquer coisa que a gente vai ler sobre sucesso, o que inclui o sucesso profissional, a gente percebe que o sucesso depende de relacionamento humano. Todo sucesso, todo êxito na vida depende, afinal de contas, da pessoa ter essa boa interação e de se comunicar com clareza. Se comunicar com clareza, de ser alguém agradável, de estabelecer contatos. Como que nós vamos conseguir? Pense, por exemplo, na vida profissional do advogado. Se eu não sei me comunicar, será que eu consigo atuar com êxito na área jurídica? Eu vou ficar acovardado atrás de uma mesa ali, escrevendo só alguma coisa no computador, mas quando tiver audiência eu falo, não, audiência eu não faço. Não, porque eu fico nervoso, porque eu não sei falar numa audiência, eu não sei falar diante de um juiz, eu não sei falar com uma autoridade. Aí tem um recurso para fazer. Se perder um processo, tem um recurso. Tem a possibilidade preciosa de fazer uma sustentação oral num tribunal. Tribunal de Justiça de São Paulo,
Superior Tribunal de Justiça em Brasília, Supremo Tribunal Federal, já imaginou que bonito? Você conseguir chegar lá no Supremo Tribunal Federal, fazendo uma sustentação oral, defendendo os interesses da sociedade, defendendo os interesses do cliente, e falar, ah, só que não. Não vou, não. Imagina, Supremo Tribunal Federal, aquilo vai ser televisionado, vai ser gravado, todo mundo vai me ver. Eu vou errar alguma coisa, eu vou me tornar o novo meme da internet. Não vou, não, de jeito nenhum. Né? E não vai. E não só ela perde uma oportunidade na vida, mas como ela deixa de ser um bom profissional. Como é que eu posso dizer que ela é uma pessoa que tem sucesso? Como é que eu posso dizer que ela é uma pessoa que tem êxito? Quem vai querer contratar, por exemplo, um profissional do direito que não quer falar em público, que não consegue se comunicar? É verdade que se exige muito do profissional do direito, sobretudo do advogado. E o sucesso profissional do profissional do direito, de modo geral, ele depende muito da oratória, ele depende muito da comunicação. Você sabe que essa por esse motivo, né, essa é uma das razões que eu fico tão feliz da Uninove ter implementado na sua grade curricular uma disciplina específica de oratória e prática forense. Os colegas que estão aí no quinto semestre. No quarto. Quarto semestre. Não sei que semestre você está agora, não sei se está tendo, se não está. Mas como é maravilhoso agora, né? No quarto semestre, os colegas poderem participar desse treinamento, poderem desenvolver a sua oratória, que afinal de contas é imprescindível para o nosso sucesso. Como eu disse, profissional também, tá? Mas em todos os outros aspectos da vida da mesma maneira. Sim, eu acho que a matéria de oratória, acho que é uma matéria fundamental. Tive ontem, inclusive, com o senhor aula de oratória, e acho que são coisas... Estou na minha sala. Estou na sua sala. Ontem você, assim, arrasou na sua aula. Que bom. Agora a gente começa a associar tudo isso, começa a se conhecer melhor. Que maravilha. É um prazer, então, saber. Fiquei mais feliz ainda de saber que você participa das minhas aulas de oratória em Uninove. Sim, eu acho que aprendi muito com a sua matéria esse quesito da postura e o modo de falar, ainda mais quando vai avaliar uma sustentação oral. E com as aulas, vem pra cá, com as apresentações, as que tiveram ontem, a gente percebe muita coisa que eu acho que se a gente não tivesse a matéria da oratória, a gente não estaria preparado para fazer. Então eu acho que foi uma matéria que eles implementaram na nossa grade, que é fundamental. Porque, como o senhor disse, a oratória, um advogado sem uma boa oratória, com vergonha de falar, não vai conseguir chegar muito longe. Não tem como você ter medo de falar com o público, medo de ficar na frente de um juiz, se é o seu sonho e é o que você quer. Então, tem muitas pessoas que têm essa timidez, têm esse medo, e a matéria da oratória eu acho que vai ser fundamental para poder avançar, porque nem todo mundo é espontâneo, nem todo mundo tem uma boa maneira para se expressar. Então eu acho que foi um empurrãozinho, uma ajuda assim para os alunos. Sem dúvida. E aí você está conduzindo essa nossa live, você está me entrevistando, olha que maravilha, olha que capacidade comunicacional fantástica. E espero que esteja gostando das aulas. Então, agora eu que vou te entrevistar, vou aproveitar para te perguntar, está gostando das aulas? Como é que é? Incentiva o pessoal também a participar, a fazer lives como essa que você está fazendo. Isso é maravilhoso, isso é demais. Eu tô amando as aulas de oratória. Ontem eu quase chorei com a sua aula de oratória, inclusive. Porque, né, você entrou num personagem, assim, que nos deixou, assim, totalmente que eu fiquei me perguntando como que eu reagiria numa situação dessa. Porque acho que a gente, acadêmico ainda, sem essa presença em delegacias, em julgamentos, a gente não tem a perspectiva real do que é. A gente tem aquela imaginação, a gente imagina uma coisa, mas eu acho que presencialmente, ali no dia a dia, vai ser totalmente diferente. E ontem eu percebi que realmente, acho que eu não saberia como reagir. Então eu acho que essa foi uma das matérias que a Uninove pensou muito bem em inserir pra gente, porque faz a gente ver as coisas de um outro modo, principalmente na prática. Que a gente tem que fazer apresentações, ligar a câmera, falar, colocar a cara a tapa e ver como se sai. Eu acho que é muito mais fácil você aprender enquanto acadêmico do que simplesmente sair da faculdade e ter que colocar a cara a tapa direto e não saber como fazer. Ter que aprender na hora. Sem dúvida. Agora que eu sei que você está na minha aula, eu vou provocá-la mais para participar. Isso que você falou, né? Quase chorei. E não é de tristeza ou não, né? Espero que seja de emoção, né?
Ai, professor, ontem eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, gente, oratória, assim, porque eu acho que eu sempre tive o pensamento de eu consigo. E ontem eu falei, será que eu realmente conseguiria? E eu fiquei pensando, eu falei, eu preciso realmente dessa matéria e enxergar todos os pontos exatamente como são. E sair daquela fantasia, daquela bolha que eu acho que os estudantes de direito têm. Eu acredito que nós possamos sempre melhorar a cada dia. Mas, por exemplo, essa interação que você está fazendo aqui. Vamos dar uma dica simples aí de oratória por meio da câmera. Eu tenho a sensação de que você está olhando para mim o tempo todo. Tem pessoas que, quando estão falando, eles fazem live assim, né? E a gente perde o contato visual. Então, por exemplo, ó, centralizada, câmera exatamente no centro, olhando para a câmera. Então, isso dá para o público, dá uma sensação de que você está olhando para mim o tempo todo. É uma dica simples de oratória por videoconferência. É que todos podem aplicar, torna a comunicação também muito mais simpática, muito mais agradável. Aquela ideia de Me ter uma... sinto lisonjeada. Não entendi? Me sinto lisonjeada com o elogio. Ah, mas é verdade, né? Porque realmente é importante a gente destacar isso para que outros colegas façam a mesma coisa e participem dessa mesma maneira, porque fica uma conversa muito agradável mesmo. Mas olha, eu queria abordar um último aspecto, se você me permitir, antes da gente finalizar. Sabe, Fique à vontade. eu falei aqui da gente procurar desenvolver, por meio da oratória, uma personalidade agradável. Esse é um dos postulados, é um dos segredos do sucesso na vida. Está relacionado, obviamente, com as relações humanas, né? Com a nossa vida de relações interpessoal. Mas quando eu falo procurar desenvolver uma postura agradável, uma personalidade agradável, eu queria fazer aqui uma observação. Eu não estou falando que vocês tenham que se empenhar em agradar todas as pessoas. E aqui eu vou falar alguma coisa que pode até assustar. Pode até ser parecer inicialmente meio contraditório, mas que eu julgo absolutamente imprescindível para o seu sucesso acadêmico, profissional, em todos os aspectos, né, de todos os colegas que estão nos assistindo, e para a gente ter um mínimo de paz de espírito e uma saúde emocional também. Olha o que eu vou dizer agora. Tenha coragem de não agradar. Olha que parece contraditório. Né? A gente não deve procurar agradar nosso ouvinte, não deve procurar ter uma personalidade agradável para atingir o sucesso. Sim, mas ao mesmo tempo que você faz isso, tenha também coragem de não agradar. Você sabe por quê? Há pessoas que não fazem as coisas na vida, que não dão uma palestra, que não fazem lives, que não ligam uma câmera, que não participam das aulas, que, enfim, perdem oportunidades, perdem oportunidades valiosas. Por quê? Porque elas acham que tem que agradar todo mundo. E nunca a gente vai conseguir agradar todo mundo. Às vezes eu brinco com vocês, né? Quem foi o sem vergonha que não me deu 5 estrelinhas na aula? Mas tem gente que tem coragem de assistir uma aula inteira só para não dar as benditas estrelinhas. Tem gente que assiste vídeo do YouTube, assiste um vídeo de 1 hora no YouTube só para dar o dislike, só para dizer que não gostou. Ô meu querido, para que você perdeu 1 hora da sua vida assistindo essa porcaria se você não gostou do vídeo? Só para se dar o trabalho de colocar lá o sinalzinho de negativo. Né? Não sei, uma outra coisa que eu gostaria que vocês reparassem. Comecem a olhar os vídeos do YouTube. Costumem dar uma olhada nisso. Calcular o número de qualificações positivas e o número de qualificações negativas. Você já fez isso alguma vez, Tainá? Já, professor, já. Já, eu comparo também muito visualização. Visualização com a classificação. Eu comparando as classificações positivas e negativas, que eu tenho percebido, normalmente, nós temos aí cerca de 10% de qualificações negativas. 90%, normalmente, tá? Claro que isso não é uma regra, mas normalmente, 90% positivas e 10% negativas. Isso revela exatamente o que, gente? Revela o que algumas pesquisas realmente têm demonstrado, que é impossível agradar todo mundo. É curioso que algumas pessoas, para justificar isso, falam, mas não se preocupe, não tente agradar todo mundo, porque nem Jesus conseguiu agradar. Só que aí tem uma falácia, eu queria fazer um esclarecimento. Não é que Jesus não conseguiu agradar todo mundo, ele não quis agradar todo mundo.
Como assim, Ligeira? Jesus Cristo não quis agradar todo mundo? Claro que não, gente. Você acha que ele ia querer agradar uma pessoa que não estava de acordo com os princípios que ele queria estabelecer? Com aquilo que ele queria implantar? Imagine, por exemplo, uma pessoa que só tem ódio no coração, uma pessoa que só fala mentira, uma pessoa que não se agrada com o bem, não se agrada com a justiça. Para Jesus agradar essa pessoa, ele ia ter que fazer o que essa pessoa quer. Ele teria que ser uma pessoa injusta, ele teria que ser uma pessoa que falasse mentira, ele teria que ser uma pessoa que se volta contra a verdade. Então, quando essa frase é dita popularmente, mas vamos nos conformar, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. Gente, não é que ele não conseguiu, ele não quis agradar todo mundo. Porque se eu quiser agradar todo mundo, eu vou ter que agradar, inclusive, aquelas pessoas que não merecem ser agradadas. Eu vou ter que agradar, inclusive, aquelas pessoas que têm uma distorção de valores. Eu vou ter que agradar o psicopata. Eu não quero agradar o psicopata. Não é ele que eu busco. Eu busco a pessoa que tem um senso de justiça, que tem um senso de valor, que quer o bem para a humanidade. Então, por favor, não fique se frustrando, não fique com medo de desagradar alguém. Pelo contrário, quando você conseguir um hater na sua vida, parabéns! Eu consegui um hater. Parabéns, você está no caminho certo. Porque o sucesso profissional causa inveja. O sucesso nosso incomoda as outras pessoas. Tem pessoas que não se alegram com o nosso sucesso, não. Tem pessoas que estão torcendo para o nosso mal, para a gente se dar mal. E quando você começar a ter haters, quando você começar a ter pessoas ali, uma porcentagem que não gosta do que você faz, que fala mal de você, que diz que te odeia, entenda que antes de odiar você, ela odeia a si própria. Tem pessoas que elas colocaram da cabeça dela: hoje eu quero odiar alguém, hoje eu quero que minha vida dê muito errado. E se você aparecer na frente dela, você simplesmente vai ser pego para Cristo. Você é a pessoa que ela encontrou na frente dela, ela vai te odiar sem você fazer absolutamente nada. Compreenda isso e não permita que a sua vergonha, que a sua timidez, que o desejo de agradar as pessoas seja um empecilho para o seu sucesso. Tá bem? Saiba triunfar sobre essas pessoas, elas não merecem você e você não deve se preocupar com elas. E para finalizar mesmo, Tainá, eu queria dizer o seguinte: descubra qual é o seu propósito de vida e harmonize a sua comunicação, a sua oratória com esse propósito. Você sabe qual é a maior infelicidade de um ser humano, Tainá? Eu considero que a maior infelicidade de uma pessoa é não ser capaz de gostar de si mesma, é não ter capaz de respeitar os seus próprios valores, é não ter capacidade de respeitar quem ela é e de prosseguir, é de viver em função dos outros. A comunicação, a oratória, nos ajuda muito a nos desenvolvermos profissionalmente. Como eu falei, faça o bem sempre que possível, mas não se torne um escravo das opiniões alheias, porque senão você não vai conseguir ir muito longe. Eu não sei se você quer dizer alguma coisa, senão eu já digo as palavras finais para a gente concluir. Eu tô, assim, impressionada com tudo que você falou, porque eu acho que é exatamente a verdade, eu acho que é o que as pessoas são. E o fato de não agradar as pessoas é algo muito rotineiro. Eu acho que é muito mais difícil você agradar. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar em não agradar. Porque eu falo, porque eu acho que eu agrado muito menos do que as pessoas ficam agradáveis, assim, com a minha pessoa. Então, a gente tem que saber lidar com isso. E como o Senhor falou, nem Jesus agradou a todos e ele não procurou agradar. Então, quem somos nós para ter que agradar a todos, não é mesmo? Pois é. E você sabe que um dos grandes problemas também da nossa vida é a gente se achar na obrigação de fazer isso, né? A gente acha que a gente tem obrigação e a gente se deixa julgar pela opinião dos outros. O pior disso é que a gente desiste, a gente para de fazer as coisas. Quando a gente tem que compreender que é importante na vida não apenas receber aplausos, as vaias também são importantes. Porque com as vaias nós nos aprimoramos, nós passamos a perceber quem nos valoriza, quem é nosso amigo, quem está torcendo para o nosso sucesso, quem está do nosso lado para nos destruir. E aí a gente pode evitar e se afastar daquelas pessoas que simplesmente não merecem a nossa companhia. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas, até com base na psicologia adleriana, na ideia de que tome muito cuidado para não dizer aquela frase: não, mas eu não sirvo para isso, eu não sou capaz de falar em público. Quem falou que você não é capaz? É claro que você é capaz. O problema é se você estabeleceu uma meta no seu inconsciente, na sua mente subconsciente, de que por alguma razão você tem medo de sucesso. E aí você vai tentar se boicotar. E você vai agir de uma maneira como se
todas as vezes que você estivesse próximo de conquistar alguma coisa, por meio da comunicação, por meio da oratória, por meio do seu êxito, em tudo que você fizer na vida, você faz alguma coisa para dar errado. Notem que nesse caso a decisão já estaria tomada. Então aquela pessoa que fala assim, não, eu não consigo falar em público porque eu fico tremendo muito. Será que você não consegue ou você não quer? Será que tremer muito, gaguejar ou qualquer outro distúrbio físico não passa de um sinal, não passa de uma desculpa para que você não faça aquilo que te levaria ao sucesso, que levaria você a conseguir, no fundo, aquilo que você aprecia, mas talvez que de alguma forma você acha que não é para você, que você não merece, por qualquer razão, por não ser perfeito? Pense um pouquinho sobre isso. Será que realmente você não tem capacidade? Os colegas que nos escutem, será que é você que não tem capacidade? Ou você colocou de alguma maneira na sua cabeça que você não merece isso? E vive sua vida acreditando, fazendo a si mesmo, contando para si mesmo essa mentira de que você não é capaz, de que você não consegue. Eu queria terminar, Tainá, com as palavras que são muito conhecidas em discursos motivacionais. Muitas vezes se atribui essas palavras a Nelson Mandela. Na verdade, elas constam do livro A Return to Love, de Marianne Williamson. As palavras são o seguinte: é a nossa luz, não a nossa escuridão que mais nos assusta. Nós nos perguntamos, quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Acredite no seu valor. Acredite no seu potencial. Nós teremos tribulações no mundo? Teremos. Jesus Cristo falou. Jesus é quem eu considero o maior orador de todos os tempos, cuja mensagem mais bela foi expressa no Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que até hoje é repetida e conhecida em todo o mundo. Ele mesmo, nos momentos finais da vida com seus discípulos, ele falou que eles passariam por situações difíceis. Nós também temos que esperar isso. O sucesso não significa ter apenas alegrias. O sucesso também envolve ter desafios, ter tribulações. Mas como disse Jesus, coragem, eu venci o mundo. Ele venceu, eu posso vencer, você também pode. É o que eu desejo a todos vocês. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Prazer estar com vocês nessa live. Obrigado, Tainá. Perfeito, professora. Eu que agradeço pela live. Você foi brilhante. Os alunos estão aqui todos falando parabéns, falando que estão amando a live, concordam com tudo que o senhor disse. Foi uma honra ser indicada para fazer essa live com o senhor. Eu quero agradecer muito a oportunidade ao Paulo, ao Centro Acadêmico por proporcionar aos alunos essa live. Voltaremos com as lives com vários temas do direito, muito interessante para os alunos. E agradecer principalmente ao senhor por tirar um tempinho na sua agenda para poder dar essa live maravilhosa para a gente, que eu acho que ajudou muitas pessoas, como ajudou a mim também. E agradecer simplesmente pelo senhor estar aqui com a gente e ter feito essa live incrível conosco, falando coisas tão maravilhosas. Obrigada, viu? Obrigado por vocês me ouvir, obrigado por estarem comigo, obrigado por existirem. A gente que agradece. Obrigada por ser esse cara incrível que o senhor é e ter falado tantas coisas maravilhosas pra gente. Acho que ajudou muitas pessoas, tá todo mundo aqui ao delírio com o senhor. Você arrasou e obrigada. Foi uma honra fazer essa live com o senhor, viu? Obrigado, querida. Obrigado a você e a todos os colegas que estão com a gente. E sucesso. Obrigada. Sucesso profissional, pessoal, em todos os sentidos, com a boa comunicação. Sucesso. Obrigada, professor, pro senhor também. Então a gente encerra a live por aqui. Espero que os alunos e todas as pessoas que estão assistindo a gente tenham gostado. Esse é o professor Wilson Ricardo Ligiera, que fez essa live incrível pra gente com o tema de oratória e sucesso profissional. Espero que todos tenham gostado e o Centro Acadêmico agradece a presença de cada um de vocês. Obrigado. Um beijo, professor. Obrigado, beijo carinhoso.